Oi pessoal, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre outra máquina sensacional, que é a esmerilhadeira angular de 4,5 polegadas da Wonder. Bora pro vídeo! Então agora vamos para o que realmente interessa, que é a apresentação da máquina. Eu vou tirar ela da caixa aqui e mostrar os acessórios dela para vocês verem, o que acompanha. O manual de instrução e certificado de garantia da máquina, chave para troca dos discos, que é uma chave de 2 pinos, o punho auxiliar ou empunhadeira, como chamam também. Esse aqui é o protetor do disco, que é um acessório de segurança, Essa aqui é a máquina. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui os acessórios da máquina e a utilização de cada um deles. Uma coisa importante aqui ressaltar é que essa máquina não acompanha os discos. Então eu vou pegar uns que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês. Então nós temos aqui os 3 discos que podem ser utilizados com a máquina, que no caso é o disco de desbaste, o disco de corte e o flap disc. Essa máquina ela é indicada para corte e desbaste de metal. Eu vou começar mostrando para vocês aqui como a gente encaixa a capa de proteção da máquina, que no caso é essa peça aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é feito esse encaixe. Para poder encaixar a capa de proteção, o indicado é que eu tire as flanges. Então essa máquina ela tem 2 flanges aqui. Ela tem uma flange de baixo, que é a flange de apoio, e essa flange aqui superior é para poder prender o disco. Eu vou mostrar para vocês aqui como que tira as flanges para poder encaixar a capa de proteção. Na parte de trás da máquina aqui, eu tenho uma trava. Então para poder tirar as flanges, eu pressiono essa trava, que vai servir para não girar todo o conjunto quando eu for tirar as flanges. Estou pressionando a trava, eu venho, desrosqueio as flanges. Essa aqui ela não é de rosca, ela só está apoiada aqui. Então eu só puxo e saco a flange. Agora eu consigo colocar a capa de proteção para a utilização da máquina. Então para poder colocar a capa de proteção, ela tem uma trava rápida aqui. Então eu puxo essa trava, ela vai ter um pininho aqui na parte de dentro. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó. Na parte de dentro ela tem um pino aqui, Então para poder colocar a flange, ela tem 3 vãos aqui, então eu posiciono esse pino em um desses vãos, eu faço o encaixe da capa de proteção. Após encaixar da capa, eu consigo selecionar a posição ideal de trabalho aqui da capa de proteção. Então consigo ajustar, mover de um lado para o outro. Encontrei a posição de trabalho aqui, eu venho e puxo a trava rápida. Pronto, está posta a capa de proteção. Então para poder instalar os discos na máquina, para cada tipo de utilização, eu venho, coloco a flange de apoio, encaixei a flange de apoio, ela é só encaixada aqui. Esse aqui é o disco para desbaste. O disco de desbaste ele vai ser um pouquinho mais espesso do que o disco de corte, e ele tem uma parte saltada aqui, ó. Ele tem um relevo, aqui no disco de desbaste, porque como a posição de trabalho dele é diferente, para ele não se estilhaçar, durante a utilização, então ele tem esse relevo. Então esse é o disco de desbaste, Então eu venho, apoio o disco aqui na posição certa. Então na flange de apoio, essa parte aqui ela é saltada para poder encaixar o disco. Então posicionei o disco de desbaste, eu venho com a flange que segura o disco, que é essa flange superior, eu encaixo, rosqueio, e com a chave de 2 pinos, eu pressiono aquela travinha que eu tinha falado um pouquinho antes, eu pressiono aqui que ela vai impedir que todo o conjunto gire quando eu girar o disco. Então aqui todo o conjunto está girando, eu pressiono a trava, aqui ele já travou. Então com o conjunto travado, eu venho com a chave de 2 pinos e dou o último aperto. Eu não preciso apertar muito, não preciso fazer muita força para poder prender o disco.
né? Então se eu só coloquei a chave aqui, puxei um pouco, prontinho. Essa máquina ela já está com disco de desbaste, né? Então nesse caso eu já posso fazer a utilização sem problema nenhum. Aliás, tem um outro acessório aqui para poder utilizar a máquina, que no caso é a empunhadura, né? Ou punho de apoio também, como é chamado. Então para poder utilizar essa peça, eu tenho uma rosca, eu tenho duas roscas na verdade aqui nas laterais da máquina, que é para poder selecionar a posição de trabalho, né? Se é canhoto ou se é destro, eles fizeram duas roscas aqui, uma em cada lateral. Aqui eu só rosqueio, aqui não tem muito segredo não. Eu só venho, rosqueio a empunhadura lateral ou um punho de apoio. Aqui eu já consigo fazer a utilização da máquina, né? Uma coisa importante aqui também de ressaltar, quando eu estiver fazendo o desbaste, né, o indicado é que eu posicione a máquina aqui no ângulo de mais ou menos 15 graus, que seria mais ou menos aqui, ó, para eu conseguir fazer o desbaste, né? Sempre utilizando os equipamentos de proteção individual, né? Óculos, luva, se for utilizar o protetor facial, isso é muito importante, né? Nunca utilize a máquina sem os equipamentos de proteção individual. Então agora eu já instalei o disco de corte aqui para poder mostrar para vocês outros detalhes importantes aqui da máquina, como por exemplo a posição da flange para a utilização de cada disco, a flange superior no caso, né? Eu vou tirar a flange aqui para poder mostrar uma coisa para vocês. Então para poder tirar eu travo. Aqui eu já deixei ela meio solta aqui para facilitar aqui na hora que eu for mostrar. Então essa flange superior, ela tem uma parte mais alta aqui, né? Então para poder utilizar o disco de corte, essa parte mais alta, ela tem que estar para cima. Porque se eu colocar para baixo, eu vou deixar um vão entre a flange e o disco aqui. Então ele não vai travar o disco. Então essa parte mais alta aqui para cima, né? Quando eu for utilizar o disco de desbaste ou flap disc, é ao contrário. Essa parte mais alta da flange eu coloco para baixo. Ela vai encaixar certinho no disco, aqui eu consigo travar para utilizar. Eu vou colocar a flange aqui para poder mostrar para vocês também a parte de posicionamento da capa de proteção para poder fazer o corte. Deixa eu só dar uma travadinha nela aqui, que é para não soltar. Pronto, travei. Então eu venho, né, aqui a parte da trava com aperto rápido aqui, né? Então eu solto a trava, eu consigo mover a capa de proteção e encontrar a melhor posição de trabalho aqui para poder executar o corte. No caso é puxando a capa de proteção de modo que eu consiga aproveitar mais a parte de corte aqui, dar mais profundidade no corte. Essa máquina, ela é uma máquina considerada para uso profissional, mas mais aquele uso profissional liberal. Então eu posso utilizar essa máquina numa serralheria sem problema nenhum, para corte e desbaste de metal. Aproveitando o que eu falei a respeito da utilização da máquina, né, eu vou falar sobre uma confusão que às vezes é feita em relação à utilização da máquina. Essa máquina, ela não é uma lixadeira, né? Então, para poder utilizar como lixadeira, a máquina deveria ter metade da rotação. Essa máquina é mais indicada para corte e desbaste de metal. Tecnicamente é errado falar que a máquina é uma lixadeira. O corte e o desbaste de metal é um outro tipo de serviço. Para corte e desbaste eu posso utilizar sem problema nenhum. Agora, para poder fazer o lixamento, aquele acabamento mais fino, eu posso acabar tendo uma certa dificuldade, né? Quem for utilizar para lixar vai ter uma certa dificuldade em executar esse serviço. Então, para corte e desbaste de metal, pode utilizar sem problema nenhum. Essa máquina ela trabalha, né, com até 11.000 RPM. Então, na parte de 0 vai até 11.000 RPM. Eu não consigo fazer regulagem na rotação dessa máquina. Ela trabalha com rotação constante, né? E para cada serviço que eu for fazer,
Eu vou utilizar um disco diferente para corte ou para desbaste, né? Sempre verificando na descrição do disco qual que é a rotação máxima que ele suporta. Né? O disco utilizado ele nunca vai poder suportar uma rotação menor do que 11.000 RPM, que é a rotação de trabalho dessa máquina aqui. Né? Então, se o disco suportar até 11.000 RPM, ele pode ser utilizado sem problema nenhum. Menor que isso já não é indicado, porque o disco pode acabar quebrando, estilhaçando, causando algum acidente, né? Então, sempre acompanhar, verificar na descrição do disco qual que é a rotação máxima que ele suporta. Até 11.000 RPM pode utilizar sem problema nenhum. Essa máquina, ela tem 650 watts, no caso eu estou com uma máquina na voltagem 110 ou 127 volts aqui, né? Mas a Wonder tem essa máquina na voltagem 220 volts também. Essa máquina, ela tem 650 watts, né? Ela vai até 11.000 RPM sem velocidade regulável, não consigo ajustar a velocidade dessa máquina. Ela possui uma velocidade constante. Então, para poder ligar a máquina, eu tenho na parte lateral da máquina o interruptor, que no caso é esse aqui, que eu só vou pressionar e empurrar para frente. Então ele tem uma travinha aqui, eu só empurro, né? Eu consigo travar também, se for o caso, eu consigo travar o botão dela e deixar a máquina ligada para quando eu estiver fazendo o corte ou desbaste do metal ali durante a utilização. Foi isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, também comentem aqui na descrição se vocês estão gostando do formato. Né? Vocês que pretendem adquirir esse produto, deixaremos o link para aquisição aqui na descrição. Também nos sigam em nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Muito obrigado, até o próximo vídeo.